Primeira questão. Em um jogo de futebol, um jogador lança a bola para o seu companheiro, localizado a certa distância, em um movimento como esquematizado na figura. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Durante todo o movimento da bola, o módulo de sua velocidade vertical diminui durante a subida e aumenta na descida. Exatamente. A gente viu que, no caso do lançamento oblíquo, a gente decompôs o movimento. No movimento na direção horizontal, que a gente viu que, como não tem força atuando sobre ele, na direção horizontal seria um movimento uniforme, e na vertical, tudo acontece como se fosse uma queda livre. Ou seja, tem uma força atuando na direção vertical, que é a força-peso, que vai produzir o que? A aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, na subida, o corpo vai desacelerar por conta da força-peso, que está puxando esse corpo para baixo, e na descida vai acelerar, uma vez que o peso vai estar atuando, puxando esse corpo para baixo na descida. Então, correta a letra A. Letra B. A trajetória descrita pela bola pode ser analisada através da composição dos movimentos, uniforme e uniformemente variado, exatamente como eu tinha dito na alternativa anterior. C. O alcance da bola, distância máxima percorrida no eixo X, é função do ângulo de lançamento alfa. Exatamente, a gente viu que o alcance depende do ângulo alfa. Inclusive, a gente viu que o alcance é máximo quando o alfa for igual a 45 graus. Letra D. No ponto de altura máxima, a velocidade da bola, sempre tangente à trajetória, ok, certo até aí, tem um módulo igual a zero. Não, a gente viu que na altura máxima, o módulo da velocidade do corpo vai ser o módulo da componente x, ou seja, vai ser V0 cosseno do ângulo. E veja, se isso não fosse verdade, se realmente a velocidade fosse zero na altura máxima, o corpo não continuaria descrevendo a parábola, ele simplesmente na altura máxima despencaria numa queda livre. Tá ok? O que não acontece. Ele descreve a parábola justamente porque na altura máxima ele tem velocidade. E qual a velocidade? V0 vezes o cosseno do ângulo, ou seja, a componente x da velocidade inicial. Sendo assim, a alternativa incorreta é a letra D. Segunda questão. Uma pedra é arremessada obliquamente por um menino. Na figura tem-se a representação, através de seta, da força ou das forças que nele atua ou atuam numa certa posição da trajetória. Desconsiderando o atrito com a figura que melhor representa a força ou as forças que atua, ou atuam na pedra, na posição indicada é. Aqui fica fácil. A gente sabe que o objeto saiu da nossa mão, a única força que vai atuar sobre ele ao longo da trajetória parabólica é a força-peso, que é uma força que tem a direção vertical e aponta para baixo. Melhor ainda, para o centro da Terra. Então, corresponde à terceira opção. Então, a resposta certa é a letra C. Terceira questão. Em uma região onde a aceleração da gravidade tem módulo constante, um projétil é disparado a partir do solo em uma direção que faz um ângulo alfa com a direção horizontal, conforme representado na figura abaixo. Assinale a opção que, desconsiderando a resistência do ar, indica os gráficos que melhor representam, respectivamente, o comportamento da componente horizontal e o da componente vertical da velocidade do projétil em função do tempo. Então vamos à resolução. Trata-se de um lançamento oblíquo, ok? E a gente viu que no lançamento oblíquo, a gente decompõe o movimento em dois movimentos. Um na vertical, que corresponde a um lançamento vertical, e outro na horizontal, que corresponde a um movimento uniforme. Observe o seguinte, na horizontal o movimento uniforme então o valor da velocidade não vai mudar. Ô Marivaldo, então eu vou ficar na dúvida se o gráfico da velocidade vai ser aqui o 2 ou se vai ser aqui o 4. Como é que eu posso tirar essa dúvida? Pegando o sentido aqui do eixo X. Veja que o sentido do eixo X, ele corresponde também ao sentido do lançamento. Ou seja, na direção X,
A velocidade a gente já sabe que é constante. E como ela tem o sentido, ó, que é o sentido positivo, essa velocidade vai ser positiva. Então a opção correta é essa aqui. Aqui eu teria o quê? Ó, zero. A velocidade é constante, tá ok? Porém, a velocidade é negativa, está aqui abaixo do zero. E na direção vertical eu sei que é move. Tudo acontece como se fosse um lançamento vertical. Agora, por curiosidade, como foi que ele orientou o sentido na direção vertical? Para cima como sendo positivo. Então isso quer dizer que como G aponta para baixo, G vai ser negativo. Então eu vou ficar com a função da velocidade como V igual a V0 menos GT. Isso aqui é uma função do primeiro grau que vai me dar uma reta decrescente. Então, eu poderia ficar na dúvida aqui. Vem cá, corresponde a esse gráfico aqui, na direção vertical, ou a esse aqui? Como eu sei que a aceleração é negativa, eu não tenho dúvida. Eu vou ter o quê? Um gráfico decrescente. Então, a minha resposta vai ser, na direção horizontal, o gráfico 2, ó, a velocidade não está mudando, ó, e é positiva. E na direção vertical, o gráfico 5, que corresponde ao quê? V igual a V0 menos GT, a aceleração negativa, tá ok? É uma reta, porque eu tenho aqui uma função do primeiro grau, e é decrescente, por quê? Porque o G aqui, que é a minha aceleração, é negativo. Então, a resposta vai ser o quê? Os gráficos 2 e 5. Letra B. Quarta questão. Numa competição nos Jogos de Winnipeg, no Canadá, um atleta arremessa um disco com velocidade de 72 km por hora, formando um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Desprezando-se os efeitos do ar, a altura máxima atingida pelo disco é... Então vamos à resolução. O que é que ele quer? Ele quer a altura máxima. Que me ajuda aqui, que eu sei que no lançamento oblíquo, na direção vertical, tudo acontece como se eu tivesse um lançamento vertical. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli. Ó, direção vertical, Vy ao quadrado é V0y ao quadrado menos 2g delta y. Então, o que é que eu sei? Eu sei que na altura máxima, ó, a velocidade na direção y é zero. Agora, quem é V0y? V0y, a gente sabe que é V0 vezes o seno do ângulo, que no caso é 30 graus. Então, V0y vai ser 72 km por hora, dividido por 3,6. Eu vou ficar com 20 metros por segundo. Então, vou ficar com 20 vezes meio. Ou seja, a velocidade inicial na direção y é de 10 metros por segundo. Então, V0y é 10, menos 2 vezes 10, delta y. Ou seja, 20 delta y é igual a 100, delta y é igual a 100 dividido por 20, delta y é igual a 5 metros. Então, daí a gente conclui que a altura máxima correspondeu a 5 metros. Marivaldo, teria outro caminho para resolver essa questão? Tranquilamente. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Poderia montar a equação da velocidade. Vy é igual a V0y menos GT. Lembrando que na altura máxima a velocidade é zero. E V0y eu já tenho que é 10. Então, ó, encontraria aqui o tempo de subida. Então, 10t é igual a 10. O tempo de subida, 1 segundo. Então, eu sei que após 1 segundo ele vai estar na altura máxima. E agora eu montaria a equação da posição, que ficou como y é igual a V0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Então, substituindo o que eu tenho, quando é que ele vai estar na altura máxima? Após 1 segundo. V0y é 10, menos 10 sobre 2. Qual foi o tempo de subida? 1 segundo. Então, y é igual a 10, menos 5 vezes 1 ao quadrado, que é 1. Então, a altura máxima, 5 metros. Quinta questão. Um superatleta
de salto em distância realiza o seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo e fazendo um ângulo de 45 graus em relação à horizontal, é correto afirmar que o alcance atingido pelo atleta no salto é de, considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, então vamos lá, eu tenho a velocidade inicial, tenho um ângulo, então eu posso achar logo aqui, ó, V0x e V0y. Ou seja, as componentes ortogonais da velocidade inicial. V0x é V0 vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Seja 5 raiz de 2. Já V0y vai ser V0 vezes o seno do ângulo, 45 graus. Ou seja, 10 raiz de 2 sobre 2, 5 raiz de 2 metros por segundo. Então, eu posso encontrar o tempo de subida, uma vez que eu sei que na direção vertical, tudo acontece como se fosse um lançamento vertical. E aí eu sei que fica Vy é igual a V0y menos gt. Na altura máxima, a velocidade na direção y é igual a zero. V0y, 5 raiz de 2, ó, g igual a 10. Então, daqui eu acho que o tempo de subida vai ser 5 raiz de 2 sobre 10. Ou, se preferir, simplificando, vai ser raiz de 2 sobre 2 segundos. Guarda isso aí. Mas o que ele quer, Marivaldo, é o alcance. Então, tranquilamente, eu sei que o alcance é na direção x, não é isso? E na direção x, na direção horizontal, tudo acontece como se eu tivesse um movimento uniforme. Então, vai ser V0x vezes o tempo. Só que cuidado, o tempo de voo, o tempo de permanência no ar, não é o tempo de subida. O objeto subiu e depois desceu, descrevendo uma parábola. Então vamos, a componente da velocidade inicial, ó, na direção x, 5 raiz de 2, e o tempo de voo é o dobro do tempo de subida. Ou seja, o dobro disso aqui vai dar quanto? Raiz de 2. Então, x vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4, que dá 2, 2 vezes 5, 10 metros. O alcance é igual a 10 metros. Agora, Marivaldo, não teria uma forma mais rápida para resolver isso aí? Teria. Eu não deduzi na aula teórica a fórmula para o alcance. Ó, o alcance, V0 ao quadrado, seno de 2 tetas sobre G. Então era só aplicar. O alcance, quem é V0? 10. 10 ao quadrado, o seno de 2 tetas, ou seja, o seno de 2 vezes 45, o seno de 90 graus sobre G, que é 10. Seno de 90 graus, 1. Vou ficar com 10 ao quadrado 100, dividido por 10, o alcance é igual a 10 metros.